Domingo, dia 18 de abril por aqui, foi o dia que eu publiquei o vlog lá no canal, também concluí o Crime do Padre Amaro, já publiquei esse vídeo por lá, então é hora de começar um novo vlog de leitura por aqui. A ideia, na verdade, era ler Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury, durante o domingo e ir compartilhando essa experiência aqui no vlog, mas eu comecei por curiosidade ler esse livro ontem e eu li 20% e eu já estou em 56%, que é o que eu avancei hoje, assim, em pequenos intervalos. Então o plano de ler esse livro com vocês ao longo do domingo não deu muito certo, mas é com essa história do Augusto Cury de 2004 que eu começo então esse vlog. Como eu já avancei bastante, provavelmente eu vou fazer um post lá no blog com 3 motivos ou 3 lições sobre esse livro e um porém. Pelo menos até agora esse tem sido o sentimento, mas esse é um livro de crescimento pessoal. É um livro já antigo do Augusto Cury, bem popular, onde ele propõe aí algumas reflexões sobre se colocar em primeiro lugar, ou seja, ser o protagonista da sua própria vida. É bem interessante, apesar de eu achar que em alguns momentos ele soa, assim, diremos que um pouco prepotente demais. E eu também, gente, já escolhi a minha próxima leitura, que está aqui. Na verdade, tenho um livro da minha meta, se não me engano, de janeiro, que eu tinha colocado e ainda não li, mas ele vai entrar para uma nova meta de maio. E aí eu acabei escolhendo na estante A Desconhecida, do Peter Sanson, que é um livro que eu já tenho bastante tempo por aqui. Pelo que eu entendi, esse autor gosta de Hitchcock, então essa história provavelmente vai ter uma pegada de mistério, de suspense, de ação, meio que inspirado em Hitchcock. E aí, assim que eu concluir, peraí que tá uma bagunça aqui, assim que eu concluir Seja Líder de Si Mesmo e compartilhar com vocês lá no blog as principais lições, ou enfim, a experiência com essa leitura, eu volto aí provavelmente pra gente conversar sobre A Desconhecida, que deve ser o livro principal desse vlog de leitura. Então é isso pra introdução do vlog e a gente se vê na próxima atualização. Segunda-feira, 19 de abril, é a segunda atualização desse vlog, provavelmente a segunda e penúltima, porque eu já cheguei em 63% do livro do Augusto Cury, Seja Líder de Si Mesmo. Provavelmente vou terminar essa leitura hoje e já vou concluir esse vlog hoje também. Como eu comentei anteriormente, eu devo fazer um post de indicação que vai servir mais ou menos a mesma ideia aqui no vlog também, com 3 motivos ou 3 lições desse livro e um porém. Eu cheguei numa parte da história bem interessante, onde eu me identifico muito com esse trecho que ele está explicando sobre alguns mecanismos da mente, que são tanto positivos quanto negativos, e na parte negativa ele fala sobre como esses mecanismos fazem com que a gente fique pensando coisas negativas e não consiga muitas vezes sair dessas ideias. Então, mesmo quando a pessoa está motivada, alguma coisa que sai do cronograma dela, sai do rumo, sai do plano, faz com que ela perca todo o foco. E é mais ou menos isso que ele explica nesse trecho do livro. E eu me identifiquei muito com isso porque eu costumava me boicotar muito mais que agora. Eu tô aprendendo a ser um pouco mais firme nas metas, mas essa parte é bem interessante porque ele vai dar agora algumas ideias de como combater esses mecanismos negativos, né? Como não ficar só pensando no que pode dar errado ou que vai dar errado alguma meta, algum projeto. Então, por isso também quero fazer essa recomendação do livro, tanto aqui no vlog, rapidinho, assim que eu concluir, porque vai estar tudo bem fresco na memória, quanto lá no blog também. Então, para essa atualização rápida é isso, é mais ou menos 1 da tarde, então eu acredito que até o final do dia eu volte aqui para concluir esse vlog de leitura e também para fazer aí essa seleção das 3 lições do livro e um porém. Então é isso e até a próxima atualização. Terça-feira, 20 de abril, dia de encerrar esse vlog de leitura sobre Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury. Na verdade, eu concluí esse livro ontem, mas por conta das tarefas do EAD, casa e trabalho, eu tô vindo agora no final do dia dessa terça-feira para concluir essa experiência com vocês. Basicamente, gente, esse é um livro que fala sobre como é importante a gente controlar a nossa cabeça e ser líder de si mesmo nesse sentido, de dominar os pensamentos, de dominar aqueles sentimentos que muitas vezes nos prejudicam. Então, como vocês viram aí no título, para falar um pouquinho sobre essa história, eu escolhi 3 motivos, né, 3 lições que eu achei interessante que o autor aborda aqui, e um porém.
Basicamente, ele usa a analogia do teatro para explicar como a gente age em relação a ser protagonista e em ser plateia, de ser passivo nos acontecimentos que cercam a nossa vida, ou ser ativo, quando a gente toma então as rédeas da situação e tenta fazer o melhor possível para resolver aquilo que nos está incomodando. O primeiro motivo que eu separei aqui nas minhas anotações para comentar com você sobre essa leitura, que foi interessante, é o controle mental. Então isso ele fala bem no início do livro, quando ele explica já a proposta e o método dele, como é importante ter esse controle mental, fazer esse exercício de análise diário ou a cada um tempo determinado, que vai ser específico para cada um, de acordo com cada um sentir essa necessidade, esse desejo. Então ele fala muito sobre a importância desse controle mental para o segundo motivo que eu vou comentar aqui com vocês, que é o autoconhecimento. Fazendo esse exercício de controle mental e revendo o que é de positivo, o que é de negativo, o que cada uma dessas sensações traz pra gente, a gente busca então esse autoconhecimento, que vai ajudar no terceiro item que eu separei aqui, na adaptação. Ou seja, se a gente conhece os gatilhos da nossa mente que nos causam ansiedade, tanto aquela ansiedade para o pessimismo, para algo que vai dar errado, quanto aquela ansiedade para algo que pode acontecer de positivo, mas que muitas vezes a gente duvida de si mesmo, será que vai dar certo? Será que é merecedor daquele fato? Então, quando a gente faz essa autoanálise, quando a gente reflete sobre o que acontece na nossa vida, o que a gente categoriza de responsabilidade nossa, responsabilidade do outro, coisas fora do alcance, situações que não dependem só da gente para serem definidas, a gente consegue controlar melhor os gatilhos de ansiedade da nossa mente, de depressão, ou de situações que fazem com que a gente fique muito ansioso e não consiga aproveitar da melhor maneira possível. Isso pode servir para qualquer aspecto da vida, seja para quando tu precisa passar por algum teste, ou que tu tá procurando um emprego novo, ou quando tu tá com alguma questão pessoal, familiar, não bem resolvida. Então, ele aborda esse assunto aqui no livro de uma forma muito objetiva. Ele faz analogias simples e diretas que um leitor já recorrente ou um novo leitor vão conseguir entender. Vale lembrar que esse livro, né, essa edição que eu tenho aqui no Kindle, é um livro de 2004, então ele já está aí no mercado há bastante tempo. Ele fala muito também no começo do livro sobre o endeusamento, né, de artistas, de pessoas famosas, que muitas vezes a pessoa ela vive a vida dela para ser fã de alguém, mas ela não se coloca em primeiro lugar para ser ela, né, líder de alguma coisa, ela se sentir satisfeita consigo mesma por ter alcançado algum objetivo. Eu achei bem interessante, e o porém que eu tenho aqui para comentar com você sobre essa leitura, que foi o que eu também senti com outro livro do Augusto Cury, é que em alguns momentos ele soa um pouco, talvez, prepotente, ou no sentido de que talvez a metodologia dele seja a mais correta ou a mais acertada, e realmente em muitos momentos do livro eu me identifiquei, principalmente quando ele fala sobre aquela corrente de pensamentos negativos que já é hábito, às vezes, na nossa cabeça, e que quando a gente sente que tá vindo não consegue evitar. Eu fiquei muito tempo, para quem acompanha o blog há mais tempo e o canal deve lembrar que eu já tive uma fase muito pessimista, do tipo, não vai dar nada certo comigo, dá tudo certo pros outros e não dá nada certo pra ninguém, até que chega um momento que a gente começa a fazer essa autorreflexão, né? No meu caso, eu também, alguns anos atrás, comecei a fazer essa autorreflexão que ele propõe aqui no livro, entender o que daquilo que não acontecia era responsabilidade minha, falta de empenho meu, de interesse meu, e o que dependia realmente de fatores externos. Então, eu acho que a metodologia dele é muito eficiente, ela tem uma proposta objetiva e direta que vai funcionar para muitas pessoas, mas provavelmente alguém que está vivendo um momento mais difícil, um momento de depressão, um momento realmente delicado, vai ter esse livro aqui como um primeiro passo, né, como um passo inicial da sua caminhada aí para buscar um controle mental, um equilíbrio mental melhor, mas com certeza vai precisar aí de ajuda, ou de apoio médico, ou de ajuda de outras pessoas para conseguir seguir nesse caminho. Porque aqui o que ele propõe é realmente que essa autorreflexão se torne um hábito, seja parte do cotidiano da gente mesmo. Porque quanto mais a gente se aprofunda na nossa própria cabeça, medos e alegrias e objetivos e sonhos, mais equilíbrio a gente encontra. E ele frisa também, já mais para a parte final do livro, que fazer esse exercício e ter esse controle mental não significa que tu não vai passar por momentos difíceis, significa que tu vai estar mais preparado para enfrentar esses
momentos, essas ansiedades quando elas chegarem. Então, no geral, foi uma experiência que eu considerei bem interessante. Eu dei 3 estrelas para esse livro lá no Scoob, é uma leitura rápida, eu li nos intervalos entre outras atividades, entre sábado, domingo e segunda-feira, então foi bem interessante e me ajudou a manter esse ritmo de leitura. E vocês estão vendo aí 2 vlogs de leitura bem perto um do outro, né? Concluindo O Crime do Padre Amaro e agora essa experiência com Seja Líder de Si Mesmo. Bom, eu acho que é isso que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu queria até que ele ficasse um pouquinho mais curto, mas eu acho que ele vai chegar aí uns 8 minutinhos, quem sabe. E pode escrever aqui embaixo se tu já leu livros do Augusto Cury, como é que foi a experiência pra ti, se tu tem alguma leitura dele pra recomendar também. Esse é o tipo de livro que normalmente tu lê ou não. Não é uma leitura recorrente na minha rotina, mas aos pouquinhos eu tenho outras obras dele no Kindle, é possível que vocês vejam ele mais aqui no Estante da Aline. Então é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!